Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar estudar um pouco sobre conjuntos. Na matemática existem 5 conjuntos numéricos, mais precisamente hoje a gente vai estudar sobre o primeiro conjunto numérico criado pela humanidade, que é o conjunto dos números naturais. Até então, esse conjunto, quando foi criado, ele vem para representar apenas os ganhos, né, os acertos. Como eu disse para vocês, o primeiro conjunto criado pela humanidade. A gente vai ver algumas regras desse conjunto, a sua representação, tá certo? Se liga na aula, vem comigo. Foco, determinação e objetivo são as palavras para nossa aula de hoje. Vamos fazer uma aula bem básica, a gente vai recordar, rever assuntos bem básicos de conjuntos. Depois, no final do vídeo, eu darei prosseguimento ao encaminhamento de 2 videoaulas falando sobre múltiplos e divisores para complementar a aula de hoje. Gostou da aula? Achou interessante ao final do nosso desenvolvimento? Vai lá, deixa o seu like, curte, né, gente? A curtida ela é muito importante para manter o canal ativo. Compartilha, se inscreve. Aguardo vocês aqui no nosso direcionamento da atividade de hoje. Então, alunos, como falei para vocês, hoje vamos adentrar ao conteúdo de conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai estudar é o conjunto dos números naturais. Gente, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, tá bom? N representa a palavra natural. O conjunto dos números naturais. Gente, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. O que é um conjunto infinito? É um conjunto que não tem fim, tá certo? Esse conjunto, ele começa no algarismo 0, vai para o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticências, porque significa dizer que após essas reticências, existem infinitos números. Então, o que a gente pode saber sobre o conjunto dos números naturais? Que ele tem começo, mas ele não tem fim, tá bom, gente? Ele começa no 0, mas ele não tem fim, por isso o conjunto é infinito. Quando você vê essa denominação do N asterisco, o que significa? É o conjunto dos números naturais com a exclusão do 0. Então, significa dizer que esse conjunto aqui ele vai começar do 1, vai para o 2, 3, 4, 5, 6 e vai tender para o infinito, tá certo? Agora, cuidado! O conjunto ele só vai começar, o conjunto dos números naturais só vai começar a partir do 1 quando o N tiver com asterisco, porque o asterisco, ele junto ao conjunto, ele representa a exclusão do 0, a eliminação do 0. Mas uma coisa você não pode deixar de entender, que o conjunto N é o conjunto dos números naturais, que começa no 0 e vai até o infinito. Porém, quando esse conjunto, né, esse conjunto dos números naturais tiver com asterisco, aí ele está eliminando a presença do 0. Aí você vai começar os números naturais a partir do 1 e vai dando sequência a esses números. Temos aqui a reta numérica, tá bom? Representado com os números naturais. Todo número natural, gente, com exceção do 0, é um número positivo. Porque o 0, vocês sabem que ele é um elemento neutro. O 0, ele não é positivo e não é negativo, né? Mas aqui nós temos a representação dos números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 10. Não significa dizer que os números naturais vão até o 10 não, tá, gente? Aqui a reta, ela tinha uma delimitação. Ela só foi até o 10. Mas lembre-se que o conjunto dos números naturais é infinito. Se eu quisesse dar, por exemplo, continuidade, aí eu ia marcar o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e a reta também seria infinito, certo? Todo número natural, com exceção do 0, é um número positivo. Não esqueçam, números naturais é a junção dos números positivos e do 0, tá bom? Comparação de números naturais na reta numérica, antecessor, sucessor. Vamos ver essa comparação. A comparação, gente, ela se dá em 2 palavras, maior, menor. Então, por exemplo, aqui, baseado no 4, eu tenho um 4. O que eu posso dizer? Que o 3 é menor que o 4, assim como o 5 é maior do que o 4, né? Então, isso é uma comparação. Na reta numérica, representada pelos números naturais, quanto mais os números vão se distanciando do 0, maior é o seu valor.
tá certo? Então, o que eu posso dizer do número 8? Que o 7 é menor do que o 8, bem como o 9 é maior do que o 8. Agora, a gente vai ver antecessor e sucessor. Antecessor, né, gente? A palavra antecessor está relacionada ao termo antecedente, aquele que vem antes. Bem como o sucessor é o termo que sucede, é o que vem depois. Então, temos aqui como exemplo 5. O que a gente pode saber? Que 4 é o antecessor de 5, ou seja, 4 vem antes de 5. Bem como 6 é o sucessor de 5. Temos o número 0. Quem é o antecessor de 0? Nos números naturais não existe antecessor de 0, mas eu sei que o sucessor do 0 é o 1. Então, pessoal, como a gente estava vendo a questão de antecessor e sucessor, vamos novamente aqui focarmos para mais uma atenção sobre esses termos, né? Temos aqui o 0. Qual é o antecessor de 0? O antecessor de 0 é o número que vem antes do 0. Se você perceber aqui nos números naturais, não existe antecessor de 0, mas o sucessor de 0 é o 1, ou seja, depois do 0 vem o 1. E assim segue. Dou aqui para vocês o 7, por exemplo. Quem é o antecessor de 7? É o número que vem antes do 7, que é o 6. Bem como o 8, gente, é o sucessor de 7, né? Ele vem depois do 7. E assim segue. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula bem básica sobre conjuntos. Daremos continuidade na outra aula complementar, onde eu vou falar sobre múltiplos e divisores.